No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou Disney de Paula e você está no podcast Mineral. Aqui o assunto é mineração. Esse é o nosso encontro semanal, todas as quartas-feiras, sempre às 19 horas, no nosso canal no YouTube, @MineraMT. O nosso conteúdo também está disponível no nosso site mineramt.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Spotify. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Mato Grosso, também a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e a partir de hoje também apoiando o nosso podcast está o Instituto Somos do Minério. E você também que quer ser um apoiador do nosso podcast, pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato@mineramt.com.br ou no WhatsApp 65 9974 2665. E compartilha comigo aqui a nossa bancada, a jornalista Rafaela Padilha. Olá, dizem de volta aqui, né? Todas as quartas-feiras, é nosso compromisso. E hoje a gente tem uma convidada super especial. Ela é geóloga, a segunda mulher, aliás, em 8 programas. Ela é geóloga e ela é coordenadora de mineração da SEMA, é a Sheila Kleiner. Seja bem-vinda, Sheila. Olá, Rafaela. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Disney. Quero agradecer pelo convite e quero cumprimentar todos os seus telespectadores e seus ouvintes do podcast Mineral e do site Minera MT. A gente que agradece, sabe, da sua agenda apertada, né? E a gente conseguiu, tá tentando desde das primeiras edições trazer você aqui. E hoje, felizmente, a gente conseguiu um espaço na sua agenda para que você possa bater esse papo com a gente. Até pelo conhecimento que você tem da mineração do Mato Grosso, tenho certeza que vai ser um podcast bastante proveitoso, né, Rafa? Tenho certeza disso. Gente, eu agradeço novamente, eu amo falar sobre o que eu faço. Então, assim, são mais de 20 anos trabalhando com geociências, com geologia. Então, para mim, não tem esforço nenhum quando você fala daquilo que você vive, do seu dia a dia. Então, eu gosto muito de falar. Toda vez que você precisar, que se vocês precisarem de alguém para falar de mineração e estiver ao meu alcance, dentro do meu conhecimento, estou aqui disponível. Você falou em mais de 20 anos aí, a gente teve uma conversa prévia e você estava contando que desde que praticamente você passou no concurso, você é consultora, é servidora efetiva, você sempre ocupou o cargo de chefia dentro do setor, né? Assim, sempre foi referência no setor da mineração. Fala pra gente sobre isso. Assim, eu me formei na UFMT e fui para o mestrado, né? Eu terminei o mestrado. Quando eu voltei para Mato Grosso, eu fui para a UFMT dar aula no curso de Geografia. Concomitante a essa aula que eu dava em Rondonópolis, eu também dava aula aqui, no Afirmativo, numa faculdade que eu dava aula de turismo, no curso de turismo, porque eu sou mestre em geociências pura, mas com uma ênfase em ecoturismo. Então eu vim dar aula aqui no curso de turismo. E logo em seguida, terminou meu contrato na UFMT, eu comecei a trabalhar numa empresa de mineração, né? E em Poconé, eu trabalhava numa júnior australiana em Poconé. E surgiu o concurso da SEMA em 2000, era FEMA, eu não fiz a inscrição, olha como, né? Não fiz a inscrição, e minha mãe, faça a sua inscrição, faça o concurso. Eu nunca tinha imaginado ser servidora pública, né? Falei, tá, eu vou fazer. Aí teve uma operação, né, na SEMA, transformou em SEMA, né? E eles abriram novamente o concurso, que eles queriam preencher os cargos, aumentar o número de servidores. E aí eu fiz. Passei, entrei na SEMA em maio de 2006. E aí, desde janeiro de 2007, eu fui convidada a ocupar o cargo de coordenadora, né? Eu fiquei reticente, porque eu era nova no serviço público, né? Estava começando. E aí, eu resolvi aceitar o desafio, porque é um desafio. Eu estou lá na SEMA já há 17 anos, né? Quase 18 anos. Então, todo dia eu aprendo. Então, eu cresci... eu acho que eu cresci com a mineração do estado de Mato Grosso, né? A gente passou por um momento muito ruim. Quando eu fui para o mestrado, em 98, então estava bem ruim o setor. Então, não tinha emprego. Então, muitas vezes, para a gente não ficar assim, a ver navios, muitas pessoas continuavam os estudos, iam para o mestrado, né? Então, foi uma das coisas que eu fiz. Eu fui para o mestrado.
Então, quando eu voltei, 2006, 2007, 2008, começa novamente a mineração, porque Mato Grosso vive, assim, especificamente de mineração, claro, de calcário, de água mineral, areia e cascalho, mas o ouro é muito latente, né? Então, ele que dá o balanço do mercado para o emprego, né? Principalmente para geólogo. Então, foi quando começou novamente. E aí, desde de lá para cá, eu venho crescendo, venho trabalhando com o pessoal da mineração. Mas a formação do geólogo é exclusiva para mineração? Não. Porque quando você fala que o setor do ouro balanceia a profissão, os campos de emprego, dá a sensação que o geólogo só trabalha com isso, né? Não. A geociências, né? A geologia é uma ciência muito dinâmica e ampla. Nossa, você trabalha com o meio ambiente, você trabalha com petróleo. Eu dei aula durante 15 anos, né, falando sobre geologia, falando sobre meio ambiente. Você trabalha com geofísica, com pesquisa de água mineral, com pesquisa de ouro, trabalha na mineração de calcário, na mineração de manganês. A gente fala ouro porque quando você fala mineração Mato Grosso, o que o pessoal pensa? Ouro. Né? Só ouro, né? Mas não, é uma infinidade de... O leque é muito grande, né? Sim, tem também análise de risco dentro da defesa civil. A gente tem visto agora, ultimamente, muitos problemas, né? Você viu, a hora que mais se fala de geólogo, nessa época do ano, na época da chuva. Né? Então, você vê os problemas que acontecem no sul do país, acontece muito em Belo Horizonte, né? Minas Gerais. Desabamentos. Escorregamento de encostas. Então, sempre, o geólogo, você sempre vai ver um geólogo dando entrevista falando sobre isso, né? Então, o leque da geologia é amplo, é enorme, né? Aí você falou pra gente que no começo de tudo, você estava escolhendo outra profissão. Quando você estava na faculdade, entrou na faculdade, a intenção era outro curso. Desde que a gente sempre quer fazer medicina, né? Olha só. Eu queria ser médica. Médica da terra. Todo mundo quer, né? Eu acho que é o primeiro contato que a gente tem ir ao médico, né? Mas aí eu vim para Cuiabá, fiz cursinho e comecei a olhar bem o que eu queria ser, né? Eu não tive teste vocacional, né? Não fiz teste. Sou de escola pública, toda minha formação é de escola pública. Só no final que a gente faz aquele cursinho, acho que a mãe manda lá para ver se vai estudar, continua estudando, né? Mas aí eu tive um professor, um geólogo. E eu resolvi que eu ia fazer... Falei, olha, gente, medicina não vai dar. Tinha que estudar mais do que eu já tinha estudado, né? Se você quer fazer medicina, estuda. Não, mas assim... mas é um ledo engano, né? Às vezes, talvez, é muito difícil para você entrar, mas todos os cursos têm sua dificuldade. Em geologia, você tem que estudar muito. E aí você mexe com muitos conceitos que você tem de vida, quando você faz geologia, né? Então, assim, você vê formação do planeta, você vê formação do universo. Então, você tem aí muita gente entra em conflito. Eu dei aula de geologia geral, então você tem que abrir sua mente e para você entender a dinâmica do planeta Terra, do universo, formação dos minerais. Mas hoje você não se arrepende da escolha? Nem um pouco. Eu amo o que eu faço. Eu adoro. Agora, ano passado, você fez uma aventura fora de tudo isso. Sim. Entrou na política, foi candidato a deputado estadual, inclusive entre as 10 mais votadas. Sim. Como é que foi essa experiência para você? Olha, incrível, né? Assim, a gente sempre, no dia a dia, você faz política no dia a dia, né? Então, eu sou de uma família que a minha mãe, a minha casa sempre esteve aberta para receber pessoas, né? A minha mãe, ela trabalhava na Pastoral da Criança, professora também. Minha mãe, eu sou de uma família de professoras, de tias e primas professoras, então a gente sempre teve muito contato com pessoas, né? Então, meu pai foi candidato algumas vezes, né? Acho que umas 2 vezes na cidade que a minha família mora, que é Jaciara, né? Eu sou ali do Vale do São Lourenço, mas até então... eu já tinha recebido convite, algumas pessoas já tinham falado para mim, Sheila, por que você não se candidata? Né? Eu falava, não, né? Eu não quero me candidatar. Mas aí acho que isso vem com maturidade, né? Você entender o seu papel na sociedade, o que você pode fazer.
Eu acho muito importante que as pessoas coloquem seu nome à disposição, porque só você passando pelo processo para você entender esse processo, né? Não foi fácil. Teve um dia que eu estava indo fazer campanha em Alta Floresta. Então, assim, foi uma campanha com pouco recurso. Então, às vezes, eu dirigia o carro, né? E aí eu estava pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui nessa estrada, eu estou indo pedir voto para alguém que não me conhece, né? Tipo, a pessoa, né? E tem essa coisa do político, as pessoas já te olham com certa desconfiança, você quer ser política por quê? Né? Então, assim, eu já desenvolvo política, né? A gente, dentro da secretaria, eu como executiva, a gente cumpre as políticas. Então, assim, eu dei aula há muito tempo, então eu tenho conhecimento. Eu sei do meu potencial para ajudar o meu estado, principalmente no setor que eu atuo, né? Então, eu entrei na política com a ideia de representar o setor mineral, né? Foi a primeira candidatura sua? A minha primeira candidatura. Conseguiu tirar quase 5 mil votos, então significa que... 4.345. Exatamente. Eu fiquei entre a nona. 86 mulheres, eu fiquei em nono lugar. Eu me sinto feliz, eu sabia que era muito difícil, eu consegui me eleger, né? Quando você entra, você vê a dinâmica ali do jogo, porque é um quebra-cabeça política, né? É o tempo inteiro, a gente está vendo isso agora acontecendo com a montagem desse novo governo, é um quebra-cabeça, são as alianças que se formam, que as pessoas não acreditam, mas esse não estava com aquele, mas agora ele está com esse, então é um quebra-cabeça, é assim que funciona, né? Então, eu me surpreendi. Uma amiga minha falou, coloque 4.345 pessoas juntas para você ver o tanto de gente. É muita gente. Eu sou Ainda feliz. mais para uma primeira candidatura, sim, né? Sim. Então, Mato Grosso, se tiver a próxima, lembre de mim, Sheila Klenner. Vai entrar de novo? Não sei, vamos ver. O futuro a Deus pertence. Mas, Sheila, a gente sempre comenta isso nos nossos programas. Que o setor ele não tem voz, falta representatividade política, né? É um setor forte, que contribui, é um setor que... Mas não tem voz. Que gera emprego. Que gera muita renda, muito emprego. Assim, eu vejo que a população, a comunidade em geral, não entende o setor mineral. Isso passa por todos os setores, e principalmente pelo setor político. Eu venho ao longo desses 16 anos, 17 que eu estou dentro da secretaria, eu vejo as aventuras políticas de muitos deputados, né, dentro do setor mineral. Então, assim, a gente às vezes recebe cada legislação que fala, não, porque é muito específico, não é todo mundo que entende o direito minerário, nem mesmo nós que somos geólogos formados na academia, a gente tem uma disciplina muito pequena, então você tem ali um semestre daquela disciplina e você tem que aprender no dia a dia. Então, Mato Grosso, você não tem muitos geólogos, muitos advogados especialistas em direito minerário. Então, a mineração, eu vou falar de mineração, né? A gente, nosso foco principal é a mineração. Nosso foco é a mineração. Então, a mineração, ela é muito específica. Então, não é assim... Não é do dia para a noite que você aprende. Todo dia eu aprendo uma coisa. Todo dia eu aprendo uma coisa e não sou especialista em direito minerário, né? Então é muito peculiar. São poucas pessoas que têm essa prática, né? Então a gente aprende cada dia um pouquinho. Mas o que está faltando aí para o setor ter essa voz, né? Porque assim, é o que você falou, existem vários parlamentares que se aventuram, né? Mas não se aprofundam exatamente nesse setor. Então, porque assim, você vê, a comunidade do agronegócio tem os representantes, né? São as tem pessoas bancada. Principalmente a bancada federal, né? Então, são as pessoas que se identificam com aquele setor e vão buscar, porque é isso, política é isso, é de grupo. Mas eles saem do setor. Sim, saem do setor, né? Muitos têm alguém que representa. Você tem a bancada dos professores, dentro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, você tem a bancada dos policiais, dos delegados. Não é bancada, mas você tem o representante. Representatividade, né? Da classe. Tem essa representatividade de classe. Então, quando apareceu o meu nome surgiu como representante do setor mineral. É claro que foi muito rápido. Eu não tinha
Eu não tinha uma bagagem política, as pessoas... Não fez uma pré-campanha. Não, as pessoas me conheciam, eu sou servidora pública, eu tinha que sair antes, né, para sair... Né? Faltou a verba para inicial, porque eu tive uma certa ajuda do partido. Mas isso em cima da hora, entendeu? As pessoas não me conheciam muito. E também eu vejo uma certa dificuldade para a sua campanha, até comentei com alguns colegas, porque você está dentro de um setor que trabalha a repressão. Sim. Então, o setor em si, né, quem não conhece o dia a dia, tem uma certa rejeição, né? Confunde as coisas. Porque assim, não era ali... que é difícil das pessoas entenderem. Não era a Sheila, servidora da SEMA. Ali era a Sheila, geóloga, que entende o setor mineral, né? Que quer fazer alguma coisa pelo setor. Porque eu sei o que o setor precisa. Né? Eu sei onde tentar ajustar. Né? Mas eu espero que... E assim, não era uma aventura. Né? Eu sou geóloga, eu tenho formação, eu sou mestre, fui professora universitária. Então, assim, eu tenho um certo conhecimento. É presidente da AGEMAT. Sou presidente da Associação dos Geólogos de Mato Grosso, sou vice-presidente da Federação Brasileira de Geólogos. Agora, acabei de ser eleita conselheira do CREA, eu sou conselheira da classe de Geologia, né? Tem uma bagagem, um conhecimento muito grande. Entendeu? Eu tenho muito a oferecer para o estado de Mato Grosso. Eu preparei para isso. Mas é uma coisa que eu entendo, que a campanha as pessoas vão votar em quem elas conhecem, né? Mas eu coloquei meu nome e eu fui abraçada por uma parte do setor, né? Porque é claro que as pessoas que já tinham compromisso com outros candidatos, outros parlamentares, elas não podiam largar esse compromisso na hora, né? Agora vamos largar vamos com a Sheila. Eu entendo, né? Mas eu acho que eu tive uma votação expressiva por sair de onde eu saí, por ser quem eu sou, né? Eu não sou uma pessoa conhecida no estado de Mato Grosso. Agora, aqui no podcast, eu vou ficar conhecida. Isso aí. Mas você falou uma coisa interessante. Você falou assim, eu conheço os problemas do setor. Sim. Quais são os problemas do setor? Tem solução também? Como é que é? Os problemas do setor. Legislação, né? Legislação, falta de fomento. Né? Porque você falou do agronegócio. O agronegócio, gente, assim, sempre quando eu vou falar sobre mineração, eu demonstro assim. Quando você chega num banco, se você chega no banco, um minerador, e você chega um agropecuarista, qual que vai ser atendido primeiro com pompas? Pecuarista. O agropecuarista, né? O agricultor. Por quê? Porque a visão que o mundo tem do agropecuarista é diferente do minerador. E os dois estão ali no pau a pau, os dois têm o mesmo potencial, têm a mesma vontade de crescer, né? Então, essa é a dificuldade. A gente precisa de mostrar que o minerador, ele é um empresário como outro qualquer. As pessoas, nós estamos falando aqui, não vamos esquecer, de mineração legal. Aquela que cumpre todos os requisitos legais para obter as licenças tanto no órgão ambiental quanto na Agência Nacional de Mineração. Eu não estou falando, e para mim eu nem reconheço, eu estou falando assim, legalmente eu nem reconheço, é ilegal, esse daí não existe, esse daí não deve ter direito nenhum, ele é ilegal, porque ele tem, por que todos os outros buscaram e esse não buscou, né? Então, assim, o fomento, política pública voltada, nós temos, dentro da nossa Constituição do Estado de Mato Grosso, você tem lá o capítulo só de política mineral, e ele nunca foi implementado, não tem nenhum deputado falou, vamos implementar a política de geologia, né, de mineração no estado, porque a gente fala de geologia, porque não é só mineração. Você vai colocar a defesa civil para funcionar, você vai fazer as cartas geotécnicas, buscar as áreas de risco, buscar as áreas com potenciais minerais. O estado tem que colocar isso para funcionar e não funciona. Não funciona. Mas o setor já se mobilizou para que isso acontecesse? O setor já cobrou o estado com relação a isso? Você é muito próximo, tem conhecimento do setor, o setor, né? Ele cobra quando acontece algum problema, né? Acontece alguma coisa que vai pisar no calo deles. Né? É o caso da criação da taxa agora. Aí ficou todo mundo empolvoroso com a criação da taxa, mas aí é na hora. Aí a gente vai falar da taxa lá na frente. Lá na frente. O assunto é... Vamos segurar aqui. Eu queria só abordar uma coisa interessante, que
quando você falou dessa questão da aquisição de créditos, né? Você falou que o minerador tem dificuldade, porque a visão social da mineração é muito ruim, né? Mas o estado de Mato Grosso era um estado que teve início com a mineração. Você tem esse contexto histórico, fala um pouco pra gente. Então, a gente estava conversando aqui antes, né? Você pode ver que no próprio hino de Mato Grosso fala das minas do Moreira Cabral, né? Então, a gente cresceu, o Mato Grosso... Recita essa parte do hino pra gente. Eis a terra das minas faiscantes, Eldorado como outro não há. Sequelado imortal Bandeirantes... eu sabia muito, eu esqueci. Eu já estou bem esquecida. Eu sabia o hino. A gente vai pesquisar. Coloca aí. Você que está assistindo aí, professor de História, de Geografia, de Geologia. Foi uma pegadinha que a Rafa fez com você. Mas assim, não, eu cantava, tinha que cantar o hino de Mato Grosso, o hino nacional, tudo, né? Mas então, assim... A gente foi forjado na mineração, né? Nós temos... Mato Grosso é essa potência que é hoje no agronegócio por conta especificamente da mineração. Porque você tem que fazer correção de solo. Então, você tinha ali o Cerrado Mato-Grossense com solos empobrecidos, solos ácidos. Como que nós vamos fazer? Plano, né? Ele era plano. Você vê ali na região de Primavera, na região de Campo Novo, de Lucas, Querência, para aquela região toda... E o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui, né? Não dá nada. Não dá nada. Só cascalho. E aí veio toda a tecnologia, começaram a entender que precisava de ter correção de solo. E da onde vem isso? Vai trazer isso de outro estado? Não, porque é muito caro. Então, as mineradoras de calcário, elas contribuem sobremaneira para o enriquecimento do Mato Grosso e para colocar Mato Grosso onde ele está hoje no cenário mundial do agronegócio. Então, sem mineração, Mato Grosso não seria a potência agrícola que ele é hoje. Quais que são os minérios aí? O que nós temos para explorar, o que é explorado dentro do estado de Mato Grosso? Além do ouro, né? Que todo mundo vê o ouro. Tá, antes dela responder, eu achei que o trecho do hino, né? Eis a terra das minas faiscantes, Eldorado como outros não há. Que o valor de imortais bandeirantes conquistou ao feroz Paiaguás. Salve, terra do amor, terra de ouro, que sonhara Moreira Cabral. Chove o céu dos seus dons o tesouro, sobre ti, bela terra natal. E quando você se eleger no parlamento, por favor, vamos dar um jeito de disseminar esse hino, porque ninguém sabe cantar em Mato Grosso. Não. Nem os parlamentares que lá estão, tá? A maioria só abre a boca. O bom de tudo que o ouro tá até no hino, né? Você vê, fala do diamante também. Também. Então, a gente, foi isso, nós somos forjados na mineração. Mato Grosso é mineração o tempo inteiro. Você tem... esse sucesso na agricultura por conta do nosso calcário, entendeu? Então, se não tivesse... Claro, poderia ter? Poderia, mas aí ia ser muito mais caro, porque tinha que vir de outro estado, com essas estradas maravilhosas que a gente tem. Duplicadas. Todas duplicadas. Linhas de ferro. Exatamente. Né, muitos modais, né? Sim. E a gente tá na expectativa que isso mude, né? Não, mas assim, a pergunta você não me respondeu. Quais são os potenciais minerais eu atrapalhei do estado aqui. De Mato Grosso? Não, você acrescentou. Vamos lá. Acrescentei, vamos lá. São vários, eu porque, não vou lembrar todos. Só fazer um adendo. São 8 programas e é a primeira vez que isso vem à tona, a questão do hino de Mato Grosso. Isso é verdade, muito legal, verdade. né? O bom do podcast é isso, né? Porque também sou professora, né? E sou geóloga, eu tenho que defender a minha profissão, meu amor, que é a geociências, né? Então, olha, o ouro, né? Então, você tem ouro, você tem areia, cascalho, argila, saibro, arenito, quartzito, granito, basalto, manganês, eu falei calcário dolomítico, calcário calcítico, você tem os polimetais, você tem diamante, você tem quartzo rutilado, você tem quartzo, água mineral. Água mineral, que as pessoas não entendem que isso é mineração. Então nós temos um grande potencial de água mineral, tem muitas, né? Você tem várias águas que nós não vamos citar aqui, porque senão ela tem que... Tem que patrocinar. Patrocínio aqui, né? Eu fiz uma pesquisa na Agência Nacional de Mineração. Mato Grosso hoje ele tem 97 minerais sendo explorados no estado. Então é muita coisa. O que significa é que a gente tem esse potencial mineral,
mas que precisa também de se conheça como que é feito isso, para onde que vai isso, porque você conhecendo, você começa a respeitar mais esse setor, né? A força que ele tem no estado de Mato Grosso. E por isso que a gente criou esse podcast, para a gente trazer à tona esses assuntos, né? Explicar melhor para a população. Você só desenvolve se você conhecer. Então Exatamente. A gente tem que, por isso que a gente estuda, a gente tem conhecimento, aí você desenvolve, né? Então a gente só consegue desenvolver uma linha de raciocínio, uma conversa, se você conhece o assunto, né? Então a gente precisa conhecer muito. Agora, a gente tinha comentado também antes, por exemplo, eu tenho uma terra, na minha terra tem mineração. Se alguém chegar com autorização para minerar a minha terra, sem que eu tenha conhecimento, como é que funciona isso? Pode? Pode? É a questão do subsolo. Esse pode. engano que existe entre o bem mineral e a área. Entre o solo e subsolo. Entre o solo e o subsolo. A gente precisa entender esse direito minerário para explicar para o nosso... Assim, ó, o Código de Mineração é de 1967. É o Decreto 227 de 1967. Então, lá fala assim, todo bem mineral pertence à União. Ponto. Então, a gente, quem legisla sobre mineração, sobre os bens minerais do Estado, do país, é a Agência Nacional de Mineração. O Ministério de Minas e Energia com as suas agências, né? Então, você tem o Ministério de Minas e Energia e tem a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração. Eles que têm a competência de legislar sobre bem mineral. Ponto. Todos. Areia, cascalho, argila, saibro, tudo que a gente falou aqui. Petróleo, carvão, né, gás. Então, eles... Está dentro do Código de Mineração, né? O que acontece? Existe um conflito de legislação, porque assim, lá diz, o bem mineral pertence à União, ponto. Quando você vem aqui para a legislação agrária, você é dono da sua propriedade rural. Então, quando a pessoa entende que ela é dona da superfície, mas ela não é dona do bem mineral, quando ela se depara, né, não quando ela entende, quando ela se depara com essa, peraí, na minha terra tem cascalho, eu vou tirar o cascalho, eu vou vender o cascalho, eu moro aqui perto da cidade, então para mim fica fácil, vou vender o cascalho, eu posso fazer isso? Você pode fazer desde que você requeira a sua área na ANM, e essa área tem que estar livre, né? Então, assim, você tem que, primeira coisa, essa área está livre, ela é livre, ou seja, alguém já requereu esse bem mineral. A gente fala requerer subsolo, mas é requerer bem mineral, porque nem sempre o bem mineral está embaixo. Às vezes ele é um cascalho aflorante, uma argila, água que já está aflorando, um saibro, né? Ou um granito, uma rocha de granito, ou um morro de calcário. Então, nem sempre é subsolo, é bem mineral. Então, aí às vezes existe esse conflito. Então, você é dono da superfície, a gente chama de superficiário, mas você não é dono do bem mineral. Tá, agora você me colocou uma dúvida aí. Se esse bem está acima do solo, como no morro de calcário, por exemplo, aí o proprietário do subsolo tem direito de tomar posse, de desapropriar o proprietário da terra? Porque assim, lá no início a gente falou, bem mineral pertence à União, então é de interesse nacional. Bem mineral é interesse nacional, principalmente ouro, né? Porque na hora que acontece um probleminha, a gente vai falar ouro, disso, né? Ainda. Segurança. Segurança nacional, né? Segurança da economia. Então, quando você acontece isso, dentro do direito minerário, dentro lá do Código de Mineração, tem o item que ele fala, olha, o dono da superfície vai receber um valor X. Ele é indenizado, então. Ele é indenizado, são os royalties, né? Ou você negocia com o dono da superfície, ou você vai para briga judicial, né? Geralmente a pessoa fala, não quero mineração aqui. Isso vai para a justiça. Geralmente, quem vai... Eu não sei, eu nunca vi. Pode ser que tenha aí dentro do... Eu estou falando aqui, o mundo vai me escutar, né? Tem que ver para não falar bobeira. Mas pode ser que tenha alguém que ganhe. Mas, geralmente, o direito minerário ganha. Entendi. Ele sobrepõe, né? O direito. E aí ele vai receber o que está na lei. Então, assim, é importante... E como é que funciona? Como que faz para requerer o solo
de algum lugar. Requerer a área, né? O direito minerário. Então você tem que procurar um geólogo. Aí entra o geólogo de novo. Você tem que procurar um geólogo. Esse geólogo vai tomar as coordenadas da sua área, vai conversar com você, qual é o seu interesse, para que você quer, que bem mineral que você quer. Porque muita gente, a gente não chega no médico, algum colega médico, ai, olha isso aqui, o que tem, né? Pensa, né? Ah, eu tô com isso, o que eu tenho? Então, a mesma coisa chegam pra gente. Às vezes as pessoas mandam foto da pedra. O que é isso? Né? Então, às vezes, a pessoa acha que dentro da área dela tem alguma coisa muito preciosa. Gente, mineração, ela mexe com o imaginário das pessoas. Diamante, rochas em si, né? Então, tem desde a criação, né? E tem muita criança que adora colecionar. E você vai num rio, você pega aquela pedra bem enroladinha, né? Bem redonda, e você fica... Você fazia isso? A minha coleção. Ele coleciona, né? Então, colecionador de pedras. Mineração mexe, né? A geologia mexe. Talvez com dinossauro, né? Com vulcões, terremotos, as pessoas ficam maravilhadas com os segredos da natureza, né? Então, as pessoas perdem. O que é isso aqui? Então, você conversa, o geólogo vai conversar, vai dar uma pesquisada, vai ver se a área está livre. O que a área está livre? Você vai no site da ANM, da Agência Nacional de Mineração, e tem um mapa lá, né? Eu chamo de SIGMINE, mas é SIGMINE. Lá você abre o mapa de Mato Grosso, você coloca as coordenadas e vê se a área que você pretende, a sua fazenda, a sua propriedade, foi requerida ou não. E lá você vai ver, não foi requerida? Então você conversa com o geólogo, ele vai requerer a sua área, e aí você pode requerer para pesquisa mineral, você pode requerer direto uma permissão de lavra garimpeira, que é para minerais garimpáveis, que é aqui em Mato Grosso, né, diamante ou ouro. Você pode requerer uma concessão de lavra, mas isso aí é depois da pesquisa, não é nesse momento. Ou um registro de licença, que é para areia, para cascalho, para argila. E aí ele vai te direcionar. Então, você tem que fazer esse requerimento dentro da Agência Nacional de Mineração. Depois que você faz esse requerimento, começa o estudo lá. Dependendo do tipo de estudo, eu ia ter que dar aula aqui agora, e não é o objetivo disso, né? Aí você vai na SEMA pedir as licenças ambientais. Mas é bom falar das licenças da SEMA, né? Tá, mas antes vamos só esclarecer uma dúvida. Essa concessão minerária, ela não é só por quem é brasileiro nato ou proprietário. Empresas internacionais podem fazer essa licitação? Não, mas sempre você tem... Aí você está falando de concessão de lavra. Sempre com capital... Não, eu digo de concessão de concessão de lavra. Subsolo. É porque assim, gente, são 5 tipos de direitos minerários que você pode requerer. O primeiro deles é a pesquisa. Então, quem pode requerer pesquisa? As empresas, as multinacionais, sempre com capital nacional junto. Não é eu chego aqui, um gringo, sozinho. Não, entendi. Sempre com capital brasileiro. É que eu não sei agora a porcentagem, porque, como eu te disse antes, eu não quero saber muita coisa, eu não preciso saber não, porque eu já sei. Muita informação. Eu vou perguntar para os universitários aí, né? E aí, meus universitários? É muita informação, né? Então, assim, eu não trabalho com direito minerário, nem com economia mineral. Eu trabalho com meio ambiente. Então, todas as porções de direito minerário e de economia mineral que eu sei, porque naquele momento eu precisei de aprender aquilo, né? Então, mas não uma empresa não vem sozinha aqui, lá do Canadá, requerer a área para ela. Não é assim que funciona. Você tem que ter capital nacional dentro disso, né? Então, o primeiro direito é a pesquisa. Então, a pessoa pesquisa. Essa pesquisa, quando ele solicita licença, eu vou explicar isso porque as pessoas às vezes falam, é importante. Mas ele só tem pesquisa, né? Mas então ele não pode trabalhar. Então, quando você solicita, vamos imaginar que você tem na sua fazenda e você sabe que lá tem, vamos colocar ouro, vamos falar para ouro, né? Você requereu uma pesquisa mineral para ouro, você pode requerer até 10 mil hectares, né? Então, 10 mil hectares de requerimento é uma área grande. Requerer, que não significa trabalhar, é um direito legal que você tem de requerer essa área, né? Só que você sabe que já teve uma extração antiga ali e tal, então você sabe que tem. Então você vai pedir uma licença com guia de utilização, ou seja, você vai fazer uma lavra experimental.
E aí você vai requerer na SEMA uma licença de operação para pesquisa mineral com a famosa guia de utilização, que é a lavra experimental. E aí você pode, concomitantemente com a pesquisa, você pode vender o seu bem mineral o tanto que a Agência Nacional de Mineração te autoriza a vender. Ou não, ou você está pesquisando mesmo, que a maioria, todas essas empresas, a maioria delas, as multinacionais, elas fazem pesquisa. Então, ela só é pesquisa mineral sem guia, que elas vão fazer sondagem, elas vão fazer caminhamento, elas vão fazer geofísica, elas vão fazer geoquímica. Gente, mineração gasta muito dinheiro, né? Então, assim, é ilusório achar que você vai achar uma pedra no seu quintal e você vai já sair milionário. Não. Coisa de garimpo. Entendeu? Não é assim. Por exemplo, a gente estava conversando antes, uma água mineral, para você começar a extrair, vai ser uns 10 anos. Não é fácil. Vem um laboratório do governo federal, ele faz uma primeira análise, aí passa não sei quantos anos, ele faz de novo. Aí você tem que ter, para montar todo o aparelho da água, você tem a sanitária, né? A vigilância sanitária vem ver, você tem que ser tudo inox, com laboratório, não é fácil. Então, assim, existe um mito aí de ganhar dinheiro fácil, né? E aquele ganhar dinheiro fácil, esse de apanhar o ouro aqui na prainha, isso não tem mais. Né? Isso é garimpo ilegal. É ilegal. Né? Hoje é garimpo isso ilegal. Não tem mais. Isso é coisa do passado. Não é fácil. Então, voltando. Então, você tem pesquisa mineral. Depois que você pesquisou, ok. Depois que você pesquisou, você vai solicitar a lavra, concessão de lavra. Aí você tem que fazer um plano de aproveitamento econômico, passa por várias etapas dentro da Agência Nacional de Mineração, passa pelo licenciamento na SEMA. Geralmente, após uma concessão de lavra, você tem que passar por um EIA-RIMA, que é um estudo mais complexo, um estudo de impacto ambiental / relatório de impacto ambiental. Isso você tem que ficar, a empresa tem que estudar 1 ano. Ela vai estudar o comportamento daquele ambiente na seca e na chuva. Né? Você vê como você faz um diagnóstico ambiental, então você tem que estudar como que aqueles animais se comportam na seca, como aqueles animais se comportam na chuva, os peixes, os mosquitos que a gente chama, né? o entomofauna, a herpetofauna, os anfíbios, os répteis. Então, como que a cidade vai receber aquele empreendimento? Aquele empreendimento vai impactar naquela cidade, né? Então, é tudo isso para você conseguir uma LI. Então, assim, quando a gente fala da Dardanelos, eu posso falar aqui, porque a Dardanelos é o maior empreendimento de mineração do estado de Mato Grosso. Fica lá em Aripuanã, né? Que é a mineração Dardanelos, que é do grupo Nexa, que era a antiga Votorantim Metais. Eu estou na SEMA em 2006, eles começaram a pesquisa em 2007. Olha só. Né? Eles começaram a pesquisa em 2007, mas aquilo lá já era anteriormente, já tinha, né, uma pesquisa anterior. Eu não vou me lembrar agora o nome da empresa. Então, eles foram pedir as pesquisas sem guia em 2007. Eles foram receber a LO deles em 2021. LO, que é licença operacional. 2022, se não me engano. Agora eu não estou lembrado, porque essa pandemia deu um lapso, assim, que a gente, né? Eu creio que deve ter sido em 2021, né? Até porque eles montaram agora em 2022 toda a estrutura lá. Entendeu? Aí, assim, olha, demorou muito tempo. E, assim, muito dinheiro. É muita gente envolvida. Eles construíram um bairro de 300 casas, né? Nossa. Então, assim, imagina, você está no meio da selva amazônica, você tem que trazer uma empresa. Gente, é uma mineração de zinco, cobre e chumbo. São polimetais. Então, olha a tecnologia de controle ambiental. O controle ambiental que eles têm é espetacular. Eles, no começo, no início... porque assim, tem todo o histórico, né? No início eles iam fazer uma mineração a céu, uma cava, a gente chama cava a céu aberto, né? Uma mina a céu aberto, com barragens de rejeito. Imagina uma cava a céu aberto na Amazônia, com barragem de rejeito, né? Então, eles foram estudando, pesquisando, e faz pesquisa, sondagem, né? Quando a gente fala sondagem, é furar, né? Vai sondar, vai verificar, vai averiguar o que tem ali embaixo, desenhar o corpo do minério e chegar à conclusão que seria
uma mina subterrânea. Isso foi um ganho ambiental gigantesco. Você está lá, a mina já estão, acho que com 300, 400 metros de desenvolvimento de mina, né? Para dentro aí sim, subsolo, né? Então, é incrível. E aí, nós não vamos ter barragem, nós vamos fazer rejeito seco, pilhas de rejeito seco. Outro ganho ambiental gigantesco. Então, um empreendimento desse na época, quando eles entraram com a EIA-RIMA, estava $3,15 o dólar. Né? Então, eles davam... era 500 milhões de dólares, é isso? Que vai dar R$1 bilhão, mais ou menos, na época? Eu sou ruim de matemática. Eu não sei. Eu sei que hoje está... hoje está 5, né? Está 2 bilhões e meio, né? Se você for colocar hoje. É mais ou menos isso. Eu lembro desse número, 3,15 o dólar. Então, porque é pelo dólar, né? Então, você tem um empreendimento gigantesco. Você tem engenheiro químico, você tem sanitarista, você tem geólogo, engenheiro de minas, você tem médico de segurança do trabalho, você tem arqueólogo, geógrafo. Ele teve a lida com o pessoal, com o indígena. Então, ter uma mineradora... Então, eu vejo muitas pessoas... Lembrando, só um adendo aqui, que tudo isso fica no município que fica quase 1.300 quilômetros de Cuiabá, né? Aí teve toda onde essa o braço história. do Estado às vezes não consegue chegar. Não chega. Teve toda essa história. A gente teve problema com ponte. Agora que está terminando o asfalto, para esse asfalto chegar, né, dá 174, 174, 170 ou 174 lá, se eu não me engano. Então, aí teve a terra indígena, e teve todo aquele problema. A gente trabalha com outros, a gente chama órgãos intervenientes, né? No licenciamento ambiental você tem que ouvir o IFAM, você tem que ouvir a FUNAI, você tem que ouvir o Instituto ICMBio, do IFAM, não, do Quilombo, né? Zumbi dos Palmares. Você tem o ICMBio, então às vezes você tem que ouvir também quem cuida de alguma unidade de conservação municipal, você tem que ouvir a prefeitura. Então, existe essa coisa assim, porque a gente está conversando aqui, todo mundo fala, eu escuto as pessoas falarem disso, muita gente de fora. Mas uma mineração de verdade, nós estamos falando de mineração, de concessão de lavra, se faz com muita seriedade, entendeu? É muito difícil, não é fácil você colocar isso para funcionar. Então, aí depois que você tem a licença, que passou por um EIA-RIMA, vamos falar da Dardanelos, aí que ele vai requerer a lavra, aí ele vai conseguir a concessão de lavra, aí que ele vem para LO. Né? Depois disso, você tem requerimento de PLG. Qual que é a diferença da PLG? A permissão de lavra garimpeira, ela não é precedida de pesquisa. Supõe-se que é de áreas que têm vocação para aquilo. Então, quais são as áreas que você conhece hoje no estado de Mato Grosso que tem vocação para mineração de ouro e de diamante? Região Norte, Peixoto de Azevedo. Então, você já tem, né? Então, você já tem toda a Baixada Piabana, né? Você tem Alta Floresta, você tem Pontes Lacerda, você tem Aripuanã, né? Você tem Peixoto, Nova Bandeirantes, Juruena. Então, você tem essas áreas que elas já têm a vocação para a mineração de ouro. Aí, se você pensar, vocação para a mineração de diamante, onde que tem? Alto Paraguai, Diamantino, Poxoréu, Paranatinga, Barra do Garças, Araguaiana, né? Você tem essas áreas que já têm vocação, porque já na época dos bandeirantes, que a gente estava conversando antes, historicamente, né? Vila Bela, entrou por Nova Chavantina, Garimpo do Araés, né? Então, você tem todo um histórico. Então, ali é uma permissão de lavra garimpeira, porque você já sabe que tem um bem mineral ali. Então, você, pessoa física, pode requerer cada 50 hectares, ou as cooperativas até 10 mil hectares. Então, por isso que você tem muitas cooperativas hoje no estado de Mato Grosso. Você acredita que isso foi um avanço para a mineração sair da ilegalidade? Porque eu fui criado numa região de mineração, que é Peixoto de Azevedo. Sim. A gente tinha um trabalho muito forte lá dos órgãos de fiscalização. E isso impactava diretamente na economia, não só da cidade, como da região. Após a década de 90, depois do governo Collor, que ele baixou o preço do ouro, as cidades que viviam da mineração praticamente acabaram, né? Quase acabaram. E daí veio essa questão de organizar o setor através de cooperativa. E isso deu muito certo, não por acaso. Hoje temos a maior cooperativa do Brasil na região de Peixoto de Azevedo, que é a Cogavep.
Como é que você vê essa organização através de cooperativa? A partir daí, isso ajudou na legalização do setor? Sim, o cooperativismo é muito importante. A gente vê ele replicando em tudo, né? Você tem cooperativa de crédito, você tem cooperativa de leite, você tem cooperativa de mulheres que fazem renda, rendeira, artesanato. E por que não na mineração, né? A gente tem que deixar bem claro que o preço do ouro ele é regulado pelo mercado internacional. Então, o governo brasileiro ele não regula o preço do ouro, ele não fala que o ouro vai baixar, vai subir. É uma regularização internacional, né? Então, o que aconteceu em Peixoto de Azevedo? Na década de 80, era não só em Peixoto, mas também aqui na região, né? Poconé. Então, gente, não tinha legislação. Olha só, a legislação o Código de Mineração é de 67, mas a Política Nacional do Meio Ambiente é de 80. A Lei 6938 de 80 ou de 81. Eu confundo, acho que é de 80. Dá uma olhada aí, dá um Google aí. Eu sempre confundo se é 80 ou se é 81. Então, é muito recente, né? Então, imagina, na década de 80 você não tinha legislação, você não tinha órgãos organizados, você tinha uma Secretaria de Meio Ambiente do Ministério lá em Brasília. Então, isso não chegava até aqui. Então, assim, vem que lá está tendo ouro e vamos embora, né? O que aconteceu? Veio aquele boom, aquele monte de gente. Eu não sei se a sua família... do ouro, sua família é da onde? Veio, seu pai? No Maranhão. Então, veio muita gente veio do Nordeste. Veio para trabalhar no ouro. garimpo. Seu pai já era lá, né? Meu avô veio trabalhar em garimpo no final da década de 70 naquela região, 78 por aí. Então, pois é. Então foi isso que aconteceu. E aí na década de 90, o ouro baixa. E aí faz o que com aquele povo? Que daí não tem. Gente, isso que era a única atividade econômica. Só tinha isso lá. Lá era madeira, depois veio madeira, né? Arroz, não sei lá, tinha arroz também? Pecuária. Pecuária e madeira. Isso. E aí, o que faz com esse pessoal? Tá todo mundo aqui, uns voltaram, os outros ficaram, a sua família ficou. Né? Inclusive, só para acrescentar, ali em em Guarantã do Norte e Terra Nova do Norte, nessa mesma época, tinha assentamento do governo federal que eram de pessoas Projeto de regularização fundiária do índio. De assentamento. Isso. E que essas pessoas acabaram indo para a mineração para não ter que morrer de fome. Sim. Foi. Olha só a situação. Então, mas a população era uma população flutuante, né? Tanto que quando deu esse... Chegou a ter quantos mil habitantes, Peixoto, já? Chegou no auge do ouro, cerca de 100 mil habitantes. Sim. Meu Deus! Imagina. Hoje 40 mil. Imagina isso. Agora vocês imaginam. Por que a gente tem que fazer um rima? Imagina 100 mil pessoas em Peixoto de Azevedo. Tinha escola? Não tinha escola, não tinha esgoto. Saúde. Tinha saúde? Não tinha. Segurança? Não, nenhuma. Nem comida, acho que imagina para chegar lá. Né? Não tinha saneamento, não tinha nada. Grande, você está entendendo né? como é importante você ter um estudo para você entender? Então, o que acontece? Aí tá. Acho que na década de 80 foi criada a reserva garimpeira, acho que a reserva garimpeira foi criada anteriormente. Só que baixou o ouro. Quem sabe muito isso são a história, acho que o Antônio João, você vai conversar com ele. A reserva garimpeira foi criada para logo após suprir aquela questão da Serra Pelada. Isso. Né? Criou algumas reservas. Criou algumas reservas aqui no Mato Grosso, no Pará. E aí criou essa reserva garimpeira gigantesca, né? E aí o ouro ficou ruim o preço. O que vai fazer com esse pessoal? Vamos fazer um assentamento. Então aí, não teve um grupo de pessoas, de geólogos, de geógrafos, né, para estudar, porque assim, você tem que ver para fazer um assentamento, não é assim, você não pode chegar e fazer um assentamento de qualquer jeito. A gente tem lugar aqui em Mato Grosso que eles criaram um assentamento, você tem que furar poço com mais de 400 metros de profundidade para ter água. Porque, isso mesmo. Né? Então, assim, não é assim. E tem a questão da vocação também, né? Como que você pega uma pessoa que está acostumada com mineração e joga para agricultura sem nenhuma... E aí criaram, porque tinha que resolver, criaram aquele pessoal lá, deve ter tido alguns incentivos poucos, né? Criaram as linhas, né? E aí colocaram o pessoal lá. Aí o que acontece? Começa a subir, em 2008 vai ao auge, né? Acho que a Cogavep, ela foi criada, não sei se 2007, se eu não me engano. 2007, 2008, salvo engano. E aí, com o programa do governo do estado, a Metamate, né, eles incentivando a criação da Cogavep. E foi uma cooperativa que deu muito certo, mas demorou muito para a gente colocar ela nos eixos, né? Imagino. Demorou muito. Para legalizar. Porque assim, gente,
Você se junta e cria uma cooperativa lá, mas aí na hora de vir para o Estado tem que colocar a cara ali, né? Porque aquilo você tem que legalizar. Eles querem, e é um objetivo do Estado, legalizar as atividades irregulares. E a gente tem que reconhecer o trabalho que foi feito pelo Estado, sim, através da Metamate, através da própria SEMA, para ajudar a legalizar aquela área. A gente sabe que grande parte do subsolo já está vulnerado. Então tinha que haver todo um trabalho, tanto dos órgãos como de quem estava à frente da cooperativa, de convencer o dono da área, né, que são grandes empresas, a ceder um pedacinho para que eles pudessem minerar. Mas hoje a Cogavep tem muita área, a Cooperalfa tem muita avançou, área, né? Acontece, porque se as pessoas se as empresas vão cedendo área, elas vão vendo que não é uma aventura. Porque não é aventura, não pode ser aventura. Porque a gente conta, tem muita história, meu avô foi garimpeiro, mas não tem nada. Aquela história, né? Por quê? Porque era aquela coisa de fazer para comer. E não é... E assim, tem gente até hoje, né, Disney, que a pessoa ganha ali R$100 por dia, 70, que faz para comer. Não é todo mundo que é o sucesso. Você não tem. Exatamente. Você não tem de 100, você não tem 100 com sucesso. Você vai ter 10, 15, exatamente. 8, 7, né? Então, assim, é importante. Nosso papel foi muito importante. A gente juntou Estado, SEMA, Metamate, ANM e INCRA. Foi uma conversa que durou 3 anos para a gente conseguir licenciar. A primeira licença, eu lembro que a gente deu uma licença em 2008. O INCRA falou, não, a gente não quer. Por quê? Porque vem esse conflito de uso do solo. Para que serve um assentamento rural? Um assentamento rural é para produtos agroecológicos. Lá no título que eles dão, quando você assina, que você recebe a terra, lá tem título sob condição resolutiva. Então tem vários itens, e um deles é produtos da agroecologia. E mineração não é. Então o INCRA falou, a terra é minha e eu não quero mineração aqui. E nós começamos, gente, mas como assim? Precisa de legalizar, é a vocação daquela área. Da região. Agora não, agora a gente está mudando, né? Você está vendo que a mineração, porque lá é diferente, a mineração lá é aquela mineração que você pode ir trabalhando e fechando, né? Você vai trabalhando, você pode ir fechando. É que chama de mineração de baixão, né? Vai regenerando a área. A gente chama do aluvionares, né? Dos aluvionares. Já então, mais técnico. Mas aí, para o pessoal aí entender, é o baixão, né? Então, você vai trabalhando e vai fechando concomitantemente. Só que o que aconteceu ali na década de 80, 90, até 2000, até hoje, ilegalmente, as pessoas vão nas margens dos rios, tiram a vegetação. Tinha muito, eu tenho fotos aqui, eu tenho fotos de colegas meus da SEMA antigas, né? Que eles jogavam todo o rejeito, que é o rabo de bica, dentro do Rio Peixoto. Exatamente. Né? Você já deve ter visto isso muito. Mercúrio também ia para dentro do rio. Né? O mercúrio, as pessoas, elas trabalhavam assim, ó. Ela pegava ali o azogue, né? Azogava ali, e aí ela queimava, a pessoa queimava aqui, ó. Com o maçarico vinha aquela fumaça. Inalava tudo. Né? E que é o perigo do mercúrio, é você inalar o mercúrio, né? Não é você manipular, é você inalar o mercúrio. Então, a gente precisava de regularizar a situação. E foi uma conversa e nós conseguimos. Saiu as primeiras licenças e fomos adequando, melhorando o processo de licenciamento, melhorando o beneficiamento, né? Que a gente chama de central de amalgamação. É interessante falar sobre isso, porque a central de amalgamação tirou aquele processo que o garimpeiro fazia antes dentro do córrego para um local fechado, com um metal que é hoje o grande vilão da atividade. Mas aí, vamos falar, você não é médica, não é cientista, assim, né? Não tem dados sobre isso. Mas existem alguns dados concretos em Mato Grosso sobre os impactos do mercúrio? Eu não conheço. Não chegou até mim esse estudo, assim, na região de Peixoto de Azevedo, a população, tantos por cento desenvolveu câncer, desenvolveu qualquer... demência, problema de rins. Poconé. Eu não tenho. Então, se alguém tiver, acho que pode mandar aí para você, né? Sim, é uma dúvida que nós temos. Esse assunto. Porque se fala muito na contaminação por mercúrio. E aí a gente queria saber a questão de custo-benefício. Assim, o mercúrio é bioacumulativo, não é porque você... Vamos só fazer um parênteses aqui. Quem ia ao dentista e tem uma obturação escura na boca? Eu tenho. Muita gente. Que eu mandei tirar tudo. Você mandou tirar. Pois é, mas aí, quando você manda tirar,
o tempo de vida da sua restauração é bem outro. menor. Então, assim, muita gente tem mercúrio com você, consigo mesmo, porque você está na sua boca, né? Então, assim, o mercúrio é bioacumulativo. Não é porque você teve contato hoje ou amanhã com ele que você vai morrer, né? Então, assim, eu não sou química, eu não sou médica, eu não tenho conhecimento de nenhum estudo, não chegou até mim um estudo de Mato Grosso, da região de Poconé, da região de Peixoto de Azevedo, de pessoas contaminadas que desenvolveram, né? Eu até, assim, se alguém tiver esse estudo, quiser mandar pro Disney, o Disney mandar para mim, né, para você, eu fico, porque assim, até hoje, como órgão ambiental, a gente não tem conhecimento desse estudo, porque é importante se tiver, claro, né? Com certeza. Ainda nesse assunto, recentemente a cooperativa de Poconé montou um sistema que elimina todo o mercúrio do processo. O ouro passa por um outro processo químico e elimina o mercúrio. Você conhece esse processo? Sim. É mais ambientalmente correto do que o uso do mercúrio? Então, vamos lá. Por que a gente tem que buscar alternativas ao mercúrio? Porque o Brasil é signatário da Convenção de Minamata. Então, Minamata, acho que tem até um filme que fala sobre Minamata, né? Não sei se vocês já assistiram esse filme. E foi uma região no Japão que tinha uma empresa, né, que ela contaminou a Bahia de uma área onde o pessoal tirava os peixes, né? E acabou contaminando toda a população que morreu com mercúrio e tal. Mas isso foi anos, né? Anos acontecendo isso, comendo peixe, isso vai, né? Sem contar que a base da alimentação deles é o peixe, né? É diferente da nossa. Sim, então, aí o que aconteceu? Isso criou-se essa convenção, o perigo que é o mercúrio, realmente ele tem a sua periculosidade, né? Você tem mercúrio, muito mercúrio você tem sendo despejado na natureza em aterros, em lixões, a céu aberto, né? Você tem mercúrio. Você tem mercúrio, às vezes, na agricultura, em defensivos agrícolas. Você tem mercúrio em queimadas, quando tem muita queimada, né, de floresta, dependendo. Você tem o mercúrio natural, né, na natureza. Você tem ali na Amazônia, principalmente, você tem ali uma região que tem mercúrio na natureza. Mas o que acontece? O mercúrio, ele é culturalmente utilizado, sempre foi utilizado mercúrio. E a resposta de você retirar o ouro com ele é muito mais rápida, né? Depois que você passa todo o processo de beneficiamento, você fez toda a cominuição, a gente diminui as partículas, né, da rocha, e você passa pela centrífuga, você passa por todo o processo de retirar o ouro, né? Vem o minério, quando você coloca o mercúrio, rapidamente você consegue recuperar o ouro. Ele funciona como um ímã, né? Eles se atraem, né? Exato. Então, se você tem um anel de ouro, alguma coisa, você não pode pegar no mercúrio que vai esbranquiçar, vai... Cada cor de prata. Vai estragar o seu anel. Depois você tem que queimar para liberar o mercúrio, porque rapidinho ele já evapora. E aí que entra a SEMA na década de 90, a SEMA junto com o CETEM, a ANM, sentaram junto com o pessoal da Cooper Poconé, se eu não me engano, acho que da Cooper Poconé tinha outro nome antes, eles desenvolveram um sistema que é a central de amalgamação, a retorta, né? Exatamente. Que é não sei se vocês já viram, né? Que é tipo um tubinho assim, que você coloca o material lá, o ouro com mercúrio ali, e aí ele fecha, é hermeticamente fechado, você coloca fogo aqui, esquenta, o mercúrio rapidamente ele volatiliza e ele vai cair. Isso aí a parte que você vai usar bem simples, né? Isso tem que ser dentro de uma capela, né? E lá dentro dessa capela também tem outro exaustor que vai cair dentro de uma água, porque quando ele entra em contato com a água, ele vai voltar ao estado sólido novamente. Então isso foi Pode feito... Pode ser e é reutilizado. Reutilizado. A gente chama de circuito fechado, ele é reutilizado, porque é caro, o mercúrio é caro, né? Então, a SEMA, junto com na época, na década de 90, a FEMA, a antiga FEMA, com a ANM, DNPM, o FMT, CETEM, fizeram isso. E a gente tem um manual, nosso manual, como deve ser a central de amalgamação, né? Então, foi um ganho ambiental muito grande. Então, você é proibido. E eu nunca vi, em todos esses anos que eu estou no licenciamento ambiental, eu nunca vi ninguém queimando mercúrio ao ar livre, né? Eu vi muito.
Sim, porque você... Não, mas hoje já não acontece mais. Eu estou falando porque foi não nas atividades legalizadas. Né? Até porque comercialmente é muito ruim, porque o preço do mercúrio é muito alto. Né? Reutilizar o mercúrio é uma ótima... Assim, agora, eu vou insistir ainda nessa questão vamos falar da questão do sistema que foi criado lá em Poconé. É mais ambientalmente correto, na sua visão? Porque você vai atender a Convenção de Minamata. Certo. Você vai usar o cianeto, né? E o cianeto, depois que ele é utilizado, rapidamente ele degrada, eles neutralizam ele, em contato com a luz solar, ele degrada, mas tem uma resistência do minerador, porque ele vai demorar um pouco mais para você ver o resultado. E é caro o sistema. É caro, o cianeto é caro também, né? Não, e barato. O próprio sistema para fazer tudo isso, pelo que eu entendo aí, foi gasto aí uma quantia bem surpreendente. Mas aí você vai gastar agora, você vai ter um ganho ambiental, você vai agregar valor ao seu produto, você vai ter empresas procurando você para comprar o ouro, que é o ouro verde, né? Essa história do ouro verde é bem antiga. Eu já fui procurada, acho que em 2015, mas isso é bem antigo ainda. Acho que os Jogos Pan-Americanos, as medalhas foram feitas com ouro verde, ouro do bem. Sim. Hoje chama ouro do bem, mas o pessoal chamava ouro verde, né? Então, elas foram feitas com, acho que do Peru, eu não sei de onde, da Colômbia, não sei, foi feita com esse, levando em consideração o tripé do desenvolvimento o ouro sem mercúrio. Lembrando que, quando a pessoa fala do ouro verde, do ouro do bem, não é só sem mercúrio, né? Você tem que usar o tripé do desenvolvimento sustentável, né? Social, ambiental. Cultural, ambiental. Utilizar a mão de obra local, usar cooperativas, né? Tem todo esse mote, né? Então, é importante. E vai ter que tirar, por quê? A Convenção de Minamata, o Brasil assinou, tem 15 anos para colocar ela em prática. Lá diz, no item de mineração, fala quando possível, né? Mineração artesanal quando possível. Então, é uma corrida. Isso não é de agora. Eu estou ali nascendo tem a tentativa há anos, as pessoas tentam eliminar o mercúrio, só que precisa de dinheiro, precisa de ter paciência. Então, você que é uma servidora pública e que tem pretensões políticas, o governo poderia liberar uma linha de crédito, né? Porque seria uma coisa interessante, já que reduz tanto o impacto ambiental e atende exigências internacionais. Quem sabe, vamos conversar aí uma política pública que pode ser implementada. Sim, vamos conversar com os nossos senadores, deputados federais, porque isso é para o Brasil inteiro, né? E é importante isso, mas vale muito a pena, porque você vai atender a legislação, vai melhorar a qualidade ambiental, né? Eu acho que vale muito a pena. Tudo que for em benefício do ser humano, da natureza, melhorar a qualidade ambiental, é válido. Mas assim, existe uma falta de ritmo aí entre setor e o governo. Porque o governo cobra muito, levando em conta essa questão de preservação ambiental, a questão social, mas assim, não oferece alternativas, né? É um setor que tem muita dificuldade para conseguir linhas de crédito, né? Como que você quer legalizar o setor, cobrar sem um órgão repressor, se você não dá alternativas para o setor se legalizar, né? É bem complicado. Aí chega a hora das agências de fomento de mineração, né? Porque a SEMA, nós somos um órgão licenciador. A gente não desenvolve tecnologia. A gente não desenvolve ciência. Fiscalizador. Né? Aí fiscalizador, regulador, né? A gente regula, né? Então, assim, a gente não desenvolve ciência. Eu não posso parar do que eu estou fazendo para sentar lá, para pensar numa maneira de tirar o mercúrio do sistema. Não tem como. Aí você tem universidades. Por isso que a gente precisa de desenvolvimento, precisa de investimento em ciência. Porque isso vai fazer com que essas coisas elas são desenvolvidas em academia, né? Nós temos a USP, nós temos o CETEM, a própria UFMT, né? Então a gente precisa, a Unicamp, tem outras universidades no UNB que desenvolvem pesquisa, e é lá que a gente tem que fomentar lá. Dentro do teu setor, o setor da mineração reclama muito de burocracia, demora para fazer algumas coisas. Houve nesse período que você trabalha lá na SEMA,
um melhoramento, um aprimoramento para agilizar todo esse processo? Porque o próprio setor fala, essa morosidade da SEMA, por exemplo, empurra o setor para a mineração. Não. O cara já começou o processo, aí ele precisa de uma última autorização para poder minerar, mas ele já começou a minerar sem essa autorização. A gente sabe que é ilegal. Mas aí, quando a SEMA chegar, eu conheço muitos casos, né? Chega lá para multar, fala, não, mas eu esperava só isso, demorou demais, eu precisava comer, eu precisava pagar minhas contas. Ela já faz a defesa. Tá fazendo a defesa. Não, mas é bom fazer isso. É bom fazer essa provocação. Isso é sempre, faz É bom parte. fazer essa provocação para a gente poder Reclamar entender. faz parte. A gente entender. Gente, eu sempre falo, tudo tem o tempo de maturidade, de maturação. Um processo de licenciamento, nós temos vários itens que tem que ser seguidos. Um dos itens principais é a permissão de lava garimpeira. Não adianta ele pedir uma LO, ele não tem a PLG. Como que eu vou dar uma licença para ele se ele não tem PLG? Uma vez eu fui em Peixoto, falei para mais de acho que 300 garimpeiros, né? Mineradores, que a gente tem que mudar esse conceito aí, a gente vem tentando mudar, para melhorar essa visibilidade das pessoas em relação à mineração, né? E aí uma pessoa perguntou, tem 2 anos que meu processo está lá. Aí eu falei, gente, 2 anos, hoje a gente tem nós temos um núcleo de gestão de resultados, né, dentro da SEMA, e a gente tem a legislação, a CONAMA 237 de 97, a Lei 592 de 2017, ela diz que eu tenho 180 dias para responder. Então, eu dou 180 dias contando só o tempo que ela fica dentro da SEMA, porque assim, eu analiso primeiro, deu pendência, eu jogo para você. Meu tempo para de contar, vai contar o seu tempo de resposta. Então, no final, eu sei quanto tempo de vida aquele processo teve dentro da SEMA, porque eu tenho que dar resultados. Eu não posso dar mais, eu tenho um número de 180 dias, eu tenho que ser abaixo desse número para analisar um processo. Então, quando um processo fica muito tempo, é porque ele tem algum problema. Ou ele tem na ANM, ou ele pediu um desmate. E aí o desmate é óbvio que vai cair dentro do setor do CAR, que às vezes realmente é muito difícil, né? A gente sabe que Mato Grosso tem muitas propriedades rurais e elas têm que ser regularizadas, e aí lá realmente é um setor que é mais difícil. Então, eu entendo a pessoa querer a licença dela rápido. Eu entendo isso perfeitamente. Só que tem o tempo de maturidade. E hoje a gente tem 126 processos aguardando licença, porque a gente tem essa tabela, 123 processos aguardando licença. Mas quando eu vou olhar meu passivo, que a gente conta o passivo, a gente conta também os que estamos aguardando retorno. Entendeu? Vai dar 400. Então, desses aí que eu estou aguardando retorno, eu vou ter aguardando retorno por eu precisar de documento da ANM, eu estou aguardando retorno porque eu preciso de validação do CAR, principalmente se tem desmate, né? A gente só precisa de um CAR validado se tem desmate, ou eu estou aguardando cumprimento de pendência, né? Então, olha só. Então, nós temos um núcleo só de análise de gestão de resultados. Então, assim, eu entendo a ânsia que a pessoa tem de receber a licença dela, mas não extrapola. Não extrapola. E você trabalha, você falou, eu conversei com 300 homens. Você recebe pressão de um setor que é quase que totalmente masculino, sendo mulher, né? Como é que é isso? A geologia, as geociências, agora tem mudado muito, mas a geologia, ela é muito masculina, né? O gênero predominante é o masculino. Agora vem mudando muito, né? Eu tenho, no meu setor, nós somos 3 geólogas, uma sanitaristas, estagiárias, né? Terminando a graduação, e mais a administrativa. Então, nós somos 5 mulheres, né? 6 mulheres, né? Então, nós somos 14 pessoas, 6 mulheres. Então, assim... Mas da porta para lá, o setor que você convive, que você é masculino. É masculino. E a pressão nós é temos forte. Algumas mulheres, né? Mas não é porque o homem que é forte, não. Faz parte pressionar. Faz parte porque você quer. Você pagou uma taxa e você precisa, você quer abrir o seu empreendimento. Não é só a mineração que pressiona. A usina hidrelétrica pressiona, a PCH pressiona, a estrada. Você quer ver a pressão que a gente recebe
para obras públicas, né? Estradas. Então a gente sempre dá prioridade à obra pública, né? Prefeitura. Não, a gente recebe pressão, faz parte, eu entendo isso, e eu entendo o anseio, e eu entendo que eles querem para ontem, é normal isso. Eu sempre falo, gente, eu tenho que ter empatia, né? Eu tenho que me espelhar, eu falo, gente, do mesmo jeito, se eu tiver um processo rodando em algum lugar, eu vou querer que ele seja rápido. Mas né? aí você, olha só, você quer ser representante do setor, quer ter a voz do setor, mas você faz um trabalho de repressão e fiscalização. Isso não atrapalha um pouco? As pessoas não te veem como... Não, eu acho que, assim, não sei. Tá perguntando de novo pra pessoa errada. Não sei, porque assim, eu entendo o setor, eu acho que eu imprimi um ritmo bom de trabalho, né? Eles entendem isso, né? Eu imprimi um ritmo bom de trabalho. De verdade, eu acho assim, eu não posso confundir o meu trabalho como analista ambiental com política, né? Porque senão eu não é um balcão de negócio, nunca vai ser, né? Então nem posso entrar por esse caminho, que é ilegal isso, né? Mas para mim é super tranquilo, eu consigo dividir as coisas. Não entrou por esse caminho. A minha campanha não entrou nesse. Porque também eu fui muito na mulher, né? Eu falei com muitas mulheres, eu fui muito na área da educação também. Eu acho que tudo na nossa vida, a base de tudo é educação, né? Porque o trabalho de vocês é repressivo também, né? O nosso trabalho, assim, você faz a liberação de licença, análise, né? Regularização. Mas assim, eu trabalho no licenciamento ambiental. Então, são vários os objetivos, né? Da Política Nacional de Meio Ambiente, né? E esqueci agora o nome que chama lá na lei, esqueci. Mas o licenciamento é um dos. Então, a fiscalização é um, licenciamento é outro, zoneamento é um. Então, eu não sinto que apesar da SEMA, né? A SEMA vem aí, né? A SEMA vem aí. O terror. Geralmente vem com a Polícia Federal. Não, a SEMA vem aí. Não, a SEMA anda com a DEMA, né? Com a DEMA, mas o meu setor é de licenciamento ambiental, né? Não é repressão. A gente está lá para licenciar. Mas você está dentro de um órgão que também exerce esse papel. Eu entendo. Né? Mas eu não sei se associar o meu nome a isso. A minha figura. Eu acho que não, né? Acho que eu tive 4.345 votos. Agora é hora de a gente colocar ela contra as cordas, né? Ela trabalha na SEMA, presidente da AGEMAT e também vice-presidente da FEBRAGEL. Como é que você recebeu a notícia da criação da taxa? Tá. Assim, às vezes eu tenho que separar, né, as duas coisas. Porque, assim, um me puxa para o lado, outro me puxa para o outro. Exatamente. Assim, olha, essa taxa, ela já existe em alguns estados, né? Só que nos outros estados, eles cobram o valor da UPF do estado é mais barata. O nosso estado, eu acho que ele é um dos que tem a UPF mais cara do Brasil. Então, o que eu acho? Eu acho que ficou muito alto. Não que não deva, até pode ter a taxa. Porque assim, gente, já existe uma taxa, que é a Contribuição Financeira por Exploração Mineral, que é o CEFEM. Certo. Né? Então, por cada bem mineral, eu não vou saber agora, mas ele, por exemplo, ouro, se eu não me engano, é 1,5% da venda bruta do ouro. Desse valor, se você olhar aí, eu acho que Nobres foi o maior arrecadador de CEFEM do ano de 2022. Dá uma olhada aí. Então, desse valor, se eu não me engano, 60%, 65% vai para o município, depois tantos por cento vai para o estado, tantos por cento vai para a União, tantos por cento vai para o IBAMA, tantos por cento vai para o CETEM, tantos por cento do que foi para o estado vai para a SEMA. Então, é um dinheiro que ele tem que ser usado para infraestrutura, educação, meio ambiente, não pode pagar salário. Então você tem, deixou de receber, quanto que é aí? Fala aí. Vamos lá, Nobres recebeu no ano passado de CEFEM quase 19 milhões. Lá no caso é calcário, né? Sim, calcário. Aí depois vem Poconé, que recebeu aqui, vamos falar aqui dos números já, 12 milhões 560 mil. Peixoto de Azevedo vem em seguida com 10 milhões.
Pontes Lacerda com 9 milhões. E vou encerrar aqui com Nossa Senhora do Livramento com 8 milhões. Tá. Então você tem. Assim, eu não sei desses. É a arrecadação. Agora, se o município. Desse valor. 65% fica com o município. Mas desse valor aí de 11 milhões, então vamos ver. 11 milhões, 65% fica com o município, né? Exatamente. Então tá. Então, o que o município fez? O que o município fez? O que o município faz com esse dinheiro? Exatamente. Esse é um questionamento que a gente tem feito. Todos os programas. Você sabe por quê? Cai na conta única e paga salário. Porque assim, tá bem claro lá que não pode. Aí você vai e cria uma segunda taxa. Ok. Então, nós vamos precisar de verificar como que está sendo a aplicação, porque precisa de aplicar, né? Então, a gente precisa de melhorar a condição. Pessoa de Azevedo precisa melhorar a infraestrutura de esgotamento sanitário, precisa melhorar a infraestrutura de aterro sanitário, né? Então, isso já é uma distorção do projeto, porque assim, nos outros estados... A taxa ela não tem objetivo social. A taxa ela é para fiscalização. A nossa aí está escrito fiscalização também. Né? Mas no final de tudo ela não tem essa finalidade. Se você vai pegar esse valor para reverter em benefício social, ela não tem mais a finalidade fiscalizatória. Não é verdade? Pois é, mas aí... São 158 milhões que o governo pretende arrecadar a partir do 1º de abril, né? Olha então, que legal, bem simbólico, 1º de abril. Mas tem uma outra coisa que a gente observou durante a aprovação desse projeto, quando ele foi colocado em pauta, que é o seguinte, que o governo, em vários momentos, falou que não tinha conhecimento da arrecadação, da mineração, do potencial mineral do estado de Mato Grosso. Como assim? Se tem um licenciamento da SEMA, se a ANM dá as licenças, se vocês trabalham em conjunto, como que o governo não consegue cruzar esses dados? Porque dele tem que ter um grupo, né? Eu não sei se ele está formando um grupo, o nosso governo vai formar um grupo, eu acho que dentro da SEDEC, dentro da Metamatic, vai fazer isso, né? Porque assim, a gente ali dentro da SEMA, eu sou servidora e a gente cuida do meio ambiente. Tipo assim, eu não tenho uma lista, né? Eu não tenho uma lista, eu não faço lista do que é, o que tem, o que arrecada, não me interessa. Como dentro do nosso licenciamento, a gente vai verificar onde o empreendimento está, se ele está respeitando todo o que está declarado no cadastro ambiental rural, como que é o plano de controle ambiental dele, ele pagou a taxa de licenciamento, é isso que a gente vai ver. Agora, a arrecadação dele não é dentro da secretaria, né? Então, quem tem que ver a arrecadação dele é a Cefaz, a SEDEC, agora vai ver também. E assim, se eu não me engano, o relatório ambiental o relatório anual de lavra que apresenta na ANM é como se fosse uma coisa meio dele. Você não fica exposto isso, né? Então é uma coisa que as pessoas pedem em segredo, né? É uma coisa meio que banco. A pessoa tem os ativos dela ali dentro. Eu não sei como que vai fazer isso. Isso aí é economia mineral, é direito minerário. Eu não participei da criação dessa taxa, né? Eu sei que está para fiscalizar taxa de TRFM, né? É de fiscalização e um monte de coisa lá, não consigo mas também pelo que eu entendi, lá na hora que eles estavam explicando, tanto é que os municípios queriam também, 10%, né? Queriam e ganharam, né? Foi uma emenda apresentada pelo deputado Max. Aí, 10% para os municípios. E agora eu não sei porque na região do Vale do São Lourenço tem exploração mineral? Só água. Entendi. Então, assim, tem areia, né? Mas assim, a gente, infelizmente, nós não fomos abençoados geologicamente com bens minerais de alto valor. A gente tem areia, tem água mineral, né? Nós temos em Jaciara 3 águas minerais ali, requeridas, Brunado, Lebrinha e Água Jaciara, temos areia. Desculpa! Vou mandar depois a cobrança. Mas vocês foram abençoados com o capital humano, uma pessoa muito, né? Uma geóloga de primeiro mundo, doutora. Obrigada. Mestre, né? Mestre. Olha, e viajou já vários países, conhece muito bem da mineração, não só no Brasil, como também fora do Brasil. Né? Sim. Vamos fazer um comparativo aí como é que está a mineração hoje no Brasil com outros países que você conhece? Assim, eu fui, vamos falar, por exemplo, de uma mina de calcário para cimento que eu fui
nos Estados Unidos, né? Fui também no Canadá. Então, assim, é bem diferente o jeito que eles trabalham em relação às questões ambientais, questões trabalhistas, né? É que, assim, eu teria que ficar discorrendo para você, sim. Né? Mas a maneira como eles fazem o licenciamento ambiental, o requerimento da área, se eu não me engano, por estado, não é como nós que é federal. Aqui é mais rígido que lá? Olha, dizem que a nossa legislação, apesar de ela ser velha, né, arcaica, ela é uma das melhores legislações minerais que tem. Olha só. Eu não acho ruim a nossa legislação. É que a gente gosta de falar. Olha, essa repetição de que eu acho assim, porque todas as empresas querem tudo e a gente não quer nada pra gente. E eu também pensava assim, né? Mas aí eu comecei a olhar e comecei a ver o trabalho. Eu expliquei aqui como é difícil colocar uma mineração para funcionar, né? Como que é um sonho e às vezes vai... Olha, tem gente que tem área e que está tentando, por exemplo, tem uma mineração aqui de calcário que eles estão tentando colocar ela. Por quê? Porque você tem que ver a logística, você tem que ver quem vai comprar, você tem que ver se está no mercado, a hora está boa para o mercado, se está aquecido, se é bom, para que aquele bem mineral é bom, para quê? Onde vai ser usado, né? Então, assim, não é fácil, até mesmo a PLG, eu vejo, não é fácil. Uma areeira, não é fácil. Aqui, você lembra como o Rio Cuiabá tinha um monte de draga? Está acabando, né? Nós estamos diminuindo. A areia é o bem mineral mais utilizado no mundo, né? Então, gente, mineração é a base de tudo, da civilização moderna e da existência do ser humano. Porque de mineração você faz remédio, de mineração, se você não tivesse uma pedrinha batendo na outra, você não ia ter fogo, né? Então você tem ali idade da pedra lascada, idade do bronze, idade do ferro. Toda a história da humanidade, ela é calcada na mineração. Sem geologia não tem vida, sem mineração não tem vida. Então todos os remédios que a gente toma vêm de rochas, né? Vem da mineração. Quando você vê a arara lá cutucando lá o calcário, porque ela vai melhorar o estômago dela, né? Você vê a anta lambendo o sal, aquilo ali é mineração. Depositou a água, né, na cheia, a água vai embora, fica o salzinho, ela vai ali é o princípio da salgema, né? Então, assim, tudo que você tem hoje, o seu celular de última geração, tudo que você tem hoje é baseado na mineração. As pessoas estão me escutando em casa por conta de que teve gente que está ali atrás trabalhando em filamentos de cobre, em filamentos de quartzo, lítio, baterias, né? A gente precisa de bateria, tudo nessa vida precisa de bateria. Tem uma corrida grande aí pelos carros elétricos, né? Baterias mais eficientes, tudo parte da mineração. Então, a gente tem que tentar conciliar. Eu falo, olha, nós temos que conciliar, porque não é fácil você, eu passei aqui a vida inteira, tinha aquela árvore, mas aí veio a mineradora e tirou aquela árvore. Por isso que vem os estudos de impacto ambiental, para a gente fazer a compensação ambiental. Você tirou tanto, você vai plantar tantos. Você vai pagar por aquilo que você vai utilizar, né? Então é importante as pessoas começarem a abrir a mente. Nós estamos falando de mineração legalizada, né? Nós trabalhamos com a legalidade, implementando as políticas públicas e as políticas de gestão ambiental e as empresas colocando o plano de controle ambiental delas para funcionar. E são super modernos. A gente tem ali na Nexa o programa deles de controle ambiental, ali em Dardanelos, né, na Aripuanã, é um de primeira geração de retorno da água que eles utilizam, que eles bombeiam, né? É óbvio, gente, que não tem como você fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Não, existe alguma atividade financeira que não tenha prejuízo? Não. Todas têm, né? A questão é minimizar isso. O grande problema da mineração que eu vejo, que as pessoas ficam chocadas, é o impacto visual, porque não é bonito. Né? Exatamente. Não é bonito. Quando você faz... Eu acho bonito, porque eu sou geóloga, acho linda aquela cava. Mas as pessoas ficam Gosta assustadas. de ver os veios lá, né, na terra, as monte de buraco. Não é bonito. Não é bonito. O impacto é... Mas deixa eu ver, você gosta, Ah, né? então. Aí,
Inxalá. Inxalá. Exatamente, mas a questão, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para mostrar para as pessoas. Exatamente. Que a mineração está em tudo, que a mineração é essencial para a vida humana e que tem como fazer uma mineração correta. Existem órgãos, como é o seu caso, que são especializados em tentar equilibrar isso no meio ambiente, o com máximo atividade. que a gente puder, né? Sempre assim, é cheio de coisinhas, não joga rejeito no rio, não chega na APP, área de preservação permanente, eu explico às pessoas. Se eu tirar o seu cílio, você fecha o seu olho? Não, né? Então, isso que é a área de preservação permanente das margens dos rios, né? Ela protege a mata ciliar, ela protege. Então, o minerador, ele tem que entender isso, ele tem que preservar, porque depois, você está vendo isso lá em Peixoto, a mineração sai, está vindo o quê? Né? Tá vindo milho, tá vindo agricultura, tá vindo. Pecuária. Porque chega uma hora que vai parar. Porque, gente, é finito. É recurso natural não renovável, tá? Então, você está vendo por que diminuiu muito a mineração de areia aqui no Rio Cuiabá. Porque a gente teve outros empreendimentos mais para cima do rio que fazem com que diminua o aporte de sedimento, né, no Rio Cuiabá. Então, assim, tem todo um contexto geológico, antrópico, que faz com que diminua a areia, né? Então, assim, nós precisamos de entender o lugar da mineração no estado, entender que precisa, mas as pessoas que praticam a atividade, elas também têm que entender que elas têm que fazer dentro da legalidade, respeitando a legislação ambiental. É finito, como você colocou, e assim, a legislação, que é onde você entra, que você regula todo o setor, ela exige que seja recomposto, né? Não, vou lá, cavei, tirei o ouro, larguei o prejuízo ambiental. Não, artigo 225 da Constituição Federal, né? Você tirou, você coloca de volta. Claro que não vai ser igual, mas você vai recompor. Sim. Então, você tem, por exemplo, ali em Poconé, tem aquele Aras Santa Rita. Então, ali era um buraco, ali era uma mineradora, né? Peixoto é fantástico, porque onde era garimpo, hoje tem, como é que fala? Piscicultura, tem agricultura. Tem tudo, não, né? No meu Instagram, eu fiz um vídeo, foi um dos meus... Seu Instagram que é? Sheila Kleiner, @Sheila Kleiner. Repete. Kleiner com K. Sheila Kleiner com K. Então, lá eu fiz um vídeo mostrando, né, por exemplo, Matupá, aquele lago ali de Matupá, né, pessoal, foi um projeto da SEMA também. Você tem várias áreas ali em Peixoto de Azevedo que já tem capim, já está com criação de gado, né? Aliás, o lago de Matupá que é o atrativo da cidade hoje, deixou a cidade charmosa, né? E a gente tem vários exemplos aí de mineradores que hoje recompõem o solo e tem essa atividade, né? Atividade de mineração, de piscicultura, de produção de soja, de milho. E é um conhecimento que as pessoas começaram a entender, além da legislação cobrar isso, entender que a natureza precisa ser recomposta. E é uma outra atividade, porque, gente, a mineração ela é finita, ela vai acabar. E aí depois? Você vai fazer o quê? Eu gosto de citar um exemplo muito legal que eu conheci lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Ametista. Lá a mineração é feita subterrânea. Sim. E ao exaurir o processo, o que aconteceu? As pessoas começaram a criar alternativas com restaurantes. Turismo, né? Com restaurantes, vinícolas, que tem um processo de maturação do vinho dentro do buraco. Muito interessante mesmo. E a gente eu tive conhecendo algumas mineradoras também aqui em Poconé, com lagos maravilhosos, e dá para você fazer turismo. Muito bacana, entendeu? Sim, tem uma gama. O ser humano tem imaginação fantástica. Então, deputada, vamos... Você faz mergulho? Tem mergulho em Minas. Então, o negócio é o seguinte, a gente tem que ter uma voz pro setor, eleger alguém lá dentro e Sheila Kleiner, que traga esse investimento no turismo, né? Na recomposição. Sim. Porque mergulhar deve ser fantástico, né? Muito bacana. Olha, o nosso tempo acabou. Foi tão bom. A gente falou de tudo? Não falou de tudo. Da minha lista aqui, a gente falou de uns 5 assuntos. Só? Eram 18, faltam 13. Nossa, eram 18 temas? Da lista dele, porque tem a minha aqui.
E a gente vai deixar o espaço aberto para que você venha outras vezes aqui para a gente bater esse papo legal, conhecer um pouco mais sobre o setor da mineração no Mato Grosso, seu potencial. A gente sabe que tem projetos grandes que estão sendo implantados aqui no estado, que vão gerar emprego, gerar renda para esse estado. Por isso, o estado de Mato Grosso é o estado para se investir também em mineração. Sim, com certeza. E assim, a gente ficou, o setor, né? O setor ficou meio assustado com a taxa, então a gente viu muitas empresas falando, porque se eu soubesse eu nem tinha vindo para cá. Mas assim, tudo que é novo, as pessoas ficam, né? Assustam. Mas é um estado muito rico, as pessoas vão entender. Eu espero que nosso governador é um governador que ele é ativo, ele é proativo. É minerador também. Né? Eu espero que realmente isso, tenho certeza que vai ser usado para que foi criado, né? A gente precisa disso. Eu creio nisso, né? Já que criou, não teve jeito, teve que criar. Então vamos colocar esse negócio para funcionar, e é assim que funciona a nossa vida. A gente não gosta de uma coisa nova, mas depois ela deslancha, né? E eu acho que a mineração ela vai deslanchar mais ainda. Nós temos, como eu disse, um dos maiores projetos de polimetais do país, né? Dentro aqui de Mato Grosso. Nós temos agora um investimento grande que está vindo para Nova Chavantina, né? É lindo de ver aquela cidade com aquele pessoal trabalhando 3 turnos, gerando emprego. E com mão de obra qualificada, porque para trabalhar na mineração não é qualquer coisa, né? Mão de obra qualificada. E Mato Grosso precisa crescer nessa qualificação, né? E é isso, gente. Eu quero agradecer. Muito obrigada, Rafaela, ao Disney. E eu quero agradecer ao pessoal. Desculpa se eu falei muita bobeira. Se eu estiver errada, fala para ele que ele me fala. E pode me chamar a qualquer hora. Adoro falar sobre mineração. Eu tenho paixão de falar sobre geologia em si. Tá muito certo? bom. A gente que agradece mais uma vez ter você aqui. E, Rafaela, vamos refazer a nossa lista para a próxima vez a gente... sim, para cumprir pelo menos a metade dos itens. Cumprir a metade. Né? Eu acho interessante quando você fala dessa questão da taxa, de se acostumar, o setor agora ele vai ter que se organizar para cobrar o Estado, né? Fazer o caminho inverso. Você vai me cobrar a taxa, nós vamos pagar, onde que vai ser aplicado isso, né? Fazer com que o Estado regulamente de forma... adequada esses valores, clara, para não ficar igual o CEFEM, que cai na conta do município e ninguém sabe para onde vai, né? Então agora é lutar para que isso seja regulamentado e que venha em favor de quem é legal, né? De quem exerce atividade mineral legal. E assim, foi muito legal ter você com a gente hoje aqui. Lembrando que nós não aceitamos, né? Não fomentamos atividades de mineração ilegais no estado de Mato Grosso. Sim, né? E nem o setor quer isso. Não. O setor quer ser regular, quer estar, né, de acordo. Ele tem ganhos internacionais com isso. E essa oportunidade, né? Cobrar o governo para que seja bem aplicado e que nós tenhamos retorno. Mas foi muito legal estar com você aqui. Eu já aprendi muito. Obrigada. Valeu, e o Podcast Mineral fica por aqui. A gente volta na próxima quarta-feira, às 19 horas, trazendo muita informação sobre o setor da mineração no Mato Grosso e no Brasil. Até a próxima!